Oi amigos, eu espero que seja tudo bem com vocês. Meu nome é Amanda, eu tenho 20 anos e sou vestibulanda de medicina. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a redação do Enem. Nesse vídeo aqui eu li a minha redação do Enem de 2019, eu tirei 940 nela. E eu vim falar um pouquinho sobre a estrutura dela e sobre como eu sempre constituo as minhas redações para que elas fiquem bem organizadas, bem planejadas e eu sempre ganho uma nota nos 900, no máximo 880 ou até mesmo 1000. Eu tenho certeza que essas dicas vão te ajudar, principalmente no quesito organização na tua redação, que é uma competência inteira, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso, vou tentar te ajudar e também vou dar algumas dicas de professores de redação que me ajudaram a chegar nesse ponto dos meus estudos de redação. Então vamos lá! Pode ser que você não saiba, então o texto do Enem é um texto dissertativo argumentativo. E o que significa ser um texto dissertativo argumentativo? Significa que você vai ter que dissertar sobre, ou seja, falar sobre algo apresentando argumentos. E o algo vai ser a tua tese, que é a tua opinião. Então ele vai te dar um tema, você vai apresentar uma opinião sobre aquele tema e vai embasar essa tua opinião em 2 argumentos. Essa tua tese precisa ser concisa e clara, ou seja, não dá pra você ficar enrolando muito pra apresentar a tua tese, tem que estar lá e ponto. Você só não pode colocar assim, eu acho isso, mas tem que ser tão direto como se você estivesse falando eu acho isso, e ponto. Para que você não perca ponto já no começo por não apresentar uma tese clara. Ela também deve ser uma tese direta, você não pode ficar dando muitas e muitas e muitas voltas para daí chegar numa tese, então o mais conciso e direto possível, e ela deve ser devidamente embasada em argumentos. Você tem que ter um argumento que realmente justifique aquela tua tese. Não adianta você falar que você acredita que o sol é roxo porque o céu é azul. Tipo, o que uma coisa tem a ver com a outra? Então ela tem que ser bem certinha, porque a base da tua tese é a tua argumentação. O texto do Enem, ele exige uma estrutura de texto que é baseada em introdução, desenvolvimento e conclusão. E nessa conclusão você tem que apresentar uma proposta de intervenção que solucione o problema que o Enem te deu, baseado na tua tese e nos teus argumentos. Tem que fechar tudo e deixar tudo amarradinho. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a introdução e nos próximos vídeos eu vou falar sobre desenvolvimento e conclusão com vocês. Um ponto que eu queria deixar claro aqui antes de eu começar a falar sobre a introdução é que eu nunca coloco título. Por que, Amanda? Colocar título vai dar ponto? Tirar título vai dar ponto? Não, título realmente é uma coisa completamente facultativa, só que primeiro que eu nunca sei se eu não vou precisar da última linha, né? A redação do Enem é 30 linhas e mesmo que no meu rascunho eu tenha chegado a, sei lá, 27 linhas, eu me conheço e eu sei que eu sempre acabo colocando alguma coisa a mais e quase sempre falta a linha. Então, eu nunca coloco o título, e eu também acho que o título, de certa forma, é um desperdício de linha, porque ele não vai te dar ponto, não importa o quão criativo seja o teu título, ele não vai te dar ponto. Pode ser que ele deixe o teu texto mais bonito, mais amarrado, mais assim, tipo, uau, realmente faz muito sentido, mas é muito mais útil você usar aquela linha pra argumentar, pra fazer uma síntese lá no final. Mas fica a teu critério, se você gosta de usar título, se funciona pra você, usa título. Bom, então vamos falar da introdução. A minha introdução, ela geralmente tem de 5 a 6 linhas, no máximo 7 linhas. Eu sempre busco deixar 5 linhas, porque eu acho que 6 linhas é um pouquinho demais, mas é difícil pra mim fazer uma introdução com 5 linhas sempre. Então, geralmente, né, o mais comum é que as minhas introduções fiquem com 6 linhas. E como que é a constituição da minha introdução? Eu faço em 3 períodos ou mais. Importante, né, lembrar o que é período. Período é o que vai até o ponto, né? A gente tem a frase, que é um enunciado que tenha sentido. A gente tem a oração, que é algo que gira em torno de um verbo e não necessariamente vai até o ponto, né? E a gente tem o período, que é um conjunto de orações. Pode ser que o período seja só de uma oração, só de um verbo, mas é o que vai até o ponto. Eu sempre faço as minhas introduções com 3 ou mais períodos. E como que eu constituo, né, o que é cada período. Eu quero falar nesses vídeos bem certinho o que eu coloco em cada frase, como que eu monto mesmo, pecinha por pecinha, pra ficar claro pra vocês e pra ajudar vocês. Bom, então no primeiro, eu contextualizo o tema. Eu mostro pro leitor, né, pro meu corretor, o que tá acontecendo? Eu tenho que colocar o leitor naquela situação problema. Não adianta eu querer começar a falar sobre a fome na África sem mostrar pra ele do que eu tô falando, né? Então, no primeiro período, eu respondo o que está acontecendo, né? O que é
Enfim, e é nesse momento que fica legal você colocar filmes, livros, séries, músicas, pra você contextualizar, pra você falar, olha, o autor tal falou disso voltado àquela realidade. Mas, hoje em dia, isso existe. É isso que é contextualizar. É isso que é você mostrar que você tem um olhar crítico, que você conseguiu ler aquele livro e ver uma verossimilhança com a realidade. No meu segundo período, eu apresento a minha tese, que é a minha opinião. Então eu respondo qual que é a minha opinião sobre isso que está acontecendo. Então, por exemplo, a fome no mundo, né? Qual que é a minha opinião sobre a fome no mundo? A minha opinião é que a fome no mundo é um problema muito grave, que precisa ser combatido, que a fome no mundo ela é realidade até nos países mais desenvolvidos. Enfim, essa é a minha opinião. E lembre sempre que a tua tese vai ser o centro não apenas da introdução, mas de todo o resto. Então tenha uma certa inteligência ao colocar uma tese. Não tente colocar algo assim muito mirabolante, algo muito desenvolvido que você não vai conseguir desenvolver tintim por tintim. Uma vez eu li em um material do Geek Games, se eu não me engano, que dizia assim: se a tua tese é eu gosto de chocolate, é muito mais fácil de você desenvolver do que você colocar lá eu gosto de chocolate porque chocolate é doce. Porque aí, no teu desenvolvimento, usando dos argumentos que a gente vai falar depois, se você só colocar eu gosto de chocolate, depois você só vai ter que mostrar por que você gosta de chocolate. Agora, se você colocar eu gosto de chocolate porque chocolate é doce, você vai ter que mostrar por que você gosta de chocolate e por que o chocolate é doce, da onde que vem o doce. Então você vai ter que desenvolver aquilo. Então é mais legal que você coloque uma tese concisa, uma tese simples, não precisa ser uma tese pobre, mas uma tese simples, uma opinião que dê pra ver que é isso e ponto, que tem a ver com o tema e que é a tua opinião. Beleza. Tenta não colocar muito frufru na tese e deixar pra você basear a tua tese na hora que você for falar seus argumentos. Bom, e o terceiro período eu apresento os meus argumentos. Então eu respondo por que é essa minha opinião. Como no exemplo passado eu falei, eu gosto de chocolate, então um dos meus argumentos pode ser porque o chocolate é doce. E por que argumentos? Porque é um para cada desenvolvimento. Procure sempre colocar 2 argumentos, tentar não colocar 3, não colocar um só, 4, não, coloca 2 argumentos, porque cada desenvolvimento você vai falar sobre um argumento. Mas isso é papo para outro vídeo. Apesar de eu ter falado que eu separo em 3 períodos, às vezes eu faço as minhas redações, a parte da tese junto com a parte dos argumentos. Então eu falo, eu acho isso, vírgula, uma vez que, e daí eu falo os meus argumentos. Então eu coloquei um exemplo aqui pra vocês sobre uma introdução que eu fiz. Eu fiz essa introdução enquanto eu tava escrevendo o roteiro do vídeo. Então vamos lá. Aqui está meu computador. E eu fiz essa introdução sobre uma redação que eu fiz essa semana sobre desafios para o consumo consciente no Brasil. Então esse é o tema. Uma coisa legal quando você for ler o tema é você sublinhar, né, as palavras principais. Então aqui, desafios para o consumo consciente no Brasil. Quais são os temas principais, né? Qual que é o foco do tema? Desafios. Não esqueça, desafios. Não é pra você falar sobre os benefícios, não é pra você falar sobre as consequências. É pra você apresentar desafios. Se você falar sobre benefícios, se você falar sobre consequências, se você falar só sobre a história do consumo consciente no Brasil, eu acredito que você não vai zerar por não falar sobre o tema, mas você vai estar tangenciando o tema. Então é quase certeza que você não vai tirar 200 na competência que exige o tema. Então, eu coloquei o seguinte. Primeiro período, contextualizar. Eu coloquei um exemplo aqui que não é de livro, é uma teoria da biologia. De acordo com a teoria de Gaia, a Terra funciona como um grande organismo vivo, o qual trabalha naturalmente para minimizar os estragos causados nela, gerando o que chamamos de desastres naturais. Ficou meio grande essa contextualização, eu acho que na hora eu diminuiria, mas enfim, bola pra frente. A fim de minimizar os estragos e instituir a sustentabilidade, o consumo consciente é essencial. Então, qual que foi a minha tese? Que o consumo consciente é essencial para a sustentabilidade e para minimizar esses estragos. Note que a sustentabilidade e a minimização dos estragos não é os meus argumentos.
Os meus argumentos vão ser baseados em pra que o consumo consciente é essencial. Por quê? Porque o tema é desafios para a instituição, para o consumo consciente no Brasil. Então, não é isso, né? Eu falei aqui, ó, o consumo consciente serve para isso e por isso ele é essencial. Mas agora eu vou embasar o que eu falei que ele é essencial com os argumentos voltados para o tema. Ficou um pouco confuso aqui, mas acho que deu pra entender. No entanto, o consumo consciente enfrenta desafios no Brasil. Atenção! Uma vez que há pouco incentivo governamental e insuficiente educação acerca do assunto. Gente, a partir do momento que eu aprendi a colocar os argumentos bem claros na minha introdução, eu quase sempre ganhava 200 na competência de planejamento e organização textual. Porque eu descobri que é isso que os corretores pedem, sabe? Eu mando correção tanto pro Me Salva quanto pro Redação Online, e nessas duas plataformas sempre tá trocando de corretor, né? Principalmente no Redação Online, no Me Salva eu não sei. E sempre eu recebo elogios sobre colocar os argumentos na introdução. Então coloquem os argumentos na introdução. Se for um tema assim que não peça diretamente desafios, mas que tipo seja um pouquinho mais geral, tipo a democratização do acesso ao cinema no Brasil. O tema do ano passado não foi desafios, não foi consequência, ele deixou livre pra ver o que você queria falar sobre aquilo. Então, não deixe assim, tipo, só em aberto, sabe? Na introdução, deixe bem claro pro leitor o que ele vai encontrar no teu texto. Imagine que você tá escrevendo, tipo, uma sinopse de filme, de livro. Imagine que aquela pessoa, que o teu corretor, ele tá lendo aquilo pra saber o que ele vai encontrar ali. Quando você vai ler um resumo de um livro, você não vai querer ler o resumo e tipo ficar, tá, mas não entendi nada do que fala isso. Então, essa dica de colocar os argumentos na introdução, tipo, mudou a minha nota e a minha facilidade de organizar a minha redação. Bom, e agora eu vou dar umas indicações sobre aulas, né, sobre professores de redação aqui do YouTube. Eu gosto muito, 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 muito do professor Henrique Araújo. Cara, é essencial que você assista as aulas dele. Se você não quiser assistir as aulas dele no canal dele, pelo menos assiste o Corretor Sincerão no Me Salva. É maravilhoso, é tipo simplesmente maravilhoso. O Corretor Sincerão é divertido e é muito legal de tipo você ver ele corrigindo a redação ali, te mostrando o que você precisa em tudo, sabe? Então fica aí a minha dica, no canal do Me Salva tem o Corretor Sincerão e no canal do Professor Henrique também tem bastante vídeos de aulas mesmo de redação, falando sobre vírgula, falando sobre proposta de intervenção, falando sobre os erros mais comuns. Sério, dá uma olhada no canal dele, que tipo é bem completo, e no Corretor Sincerão do Me Salva. Antes de eu conhecer eles, eu também assistia bastante aulas do Descomplica sobre redação e da Débora Ladim, que acho que todo mundo conhece a Débora Ladim. São canais bons, são vídeos bons, mas eu indico que você vá um pouquinho mais a fundo e procure as aulas do professor Henrique. Porque, sério, é excepcional, assim, tipo, eu não sei como eu consegui estudar redação sem o professor Henrique. Mesmo que outros professores tenham me ensinado muita coisa, mas o professor Henrique é sensacional. As aulas dele, assim, são, tipo, sabe quando você tem certeza que você sabe que, tipo, foi passado tudo o que você precisava saber mesmo? Eu não tinha essa certeza com nenhum outro professor. Então, procure o canal do professor Henrique. E bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou tentar responder. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Não esquece de deixar teu like, por favor, que me ajuda muito na divulgação do meu canal. A gente tá quase chegando a 1000 inscritos e eu tô muito feliz. E se você ainda não é inscrito, como um voto de confiança pra mim, deixa tua inscrição aqui embaixo e ativa o sininho, por favor. Volta aqui daqui a um tempo pra conferir vídeos sobre desenvolvimento e conclusão. Um beijo e até o próximo vídeo!